Olá! Neste IELTS Listening Assignment, nós temos uma dinâmica que é basicamente questões múltipla escolha. Questões múltipla escolha que na realidade abrangem a seleção de somente uma alternativa, ou questões múltipla escolha que abrangem a seleção de múltiplas alternativas. Aqui no caso, aqui no final, 5. E bom, além de você estar prestando atenção extrema ao texto e estar de fato dando o seu melhor nisso, é muito importante compreendermos certas questões, em especial para questões múltipla escolha mais tradicionais, como essas que vão da questão 1 à questão 5, tudo bem? A primeira questão é, antes do áudio começar, quando você tiver aqueles 30 segundos antes dele começar, por favor, se foque a priori em demarcar palavras-chave e realmente interpretar com calma os enunciados. Não necessariamente, então, ficar lendo os enunciados e igualmente lendo as alternativas. Por quê? O que você encontra nos enunciados é completamente certo de que vai cair no texto. Já o que vai cair nas alternativas, a maior parte não irá cair no texto. E muito frequentemente as pessoas ficam vendo o enunciado e as alternativas e fazem com que elas tenham o áudio começando antes mesmo delas terem analisado de forma apropriada os enunciados de todo o bloco de questões múltipla escolha, porque simplesmente não haverá tempo. Então você precisa de priorizar o seu tempo como um todo, fazendo com que a leitura do primeiro parágrafo, na realidade, não no primeiro parágrafo, mas a leitura do primeiro enunciado, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto sejam todos feitos antes do áudio começar. E não somente isto, mas também a demarcação de palavras-chave que são críticas para a resposta dessas questões também sejam demarcadas, como, por exemplo, Phoebes, não é? Reason e topic são palavras-chave para a questão 1. Research question, Phoebe, dois outros exemplos de palavras-chave. Ou seja, palavras que definem com exatidão o contexto preciso da questão que você tem em mãos, tudo bem? E aí é quando o áudio começa efetivamente, a interação que você precisa interpretar começa, é que você volta a sua atenção para as alternativas. E aí você pode me perguntar, mas isso não é muito arriscado? Ou seja, eu ir para as alternativas somente depois do áudio começar? Não necessariamente, por quê? Perceba que as alternativas são sempre essas informações bem curtas. Não são necessariamente informações complexas ou truncadas, são simplesmente sentenças diretas, estruturadas de uma forma clara, abrangendo informação específica. E quando você então tem o áudio tocando, você tem o objetivo de fazer duas coisas, ou seja, estar tendo extra atenção às alternativas e estar voltando a sua atenção para essas palavras-chave que você demarcou. Pois são essas exatas palavras-chave que você demarcou que, quando ditas no áudio, ou exatamente elas, ou as sinônimos, a resposta, que no caso seria a alternativa correta, vem logo depois disso. Então você precisa de ficar extra atento com relação a essa dinâmica de locação apropriada, porque se você for tentar antes do áudio começar, ler o enunciado completo e todas as alternativas de cada questão, é bem provável que você não vai ter terminado de ler tudo e, por consequência, o áudio irá tocar sem você estar o mais bem preparado possível. Então, essa atenção com relação a isso, tudo bem? E aqui nós temos a mesma dinâmica de questão de escolha, só que você aqui precisa de marcar 5 answers, ou seja, 5 alternativas que podem ser devidamente relacionadas aqui às questões de 6 a 10. O que eu posso lhe falar com esse tipo de questão é, mais uma vez, além de obter, de fato, uma atenção superior para o listening, é você estar tendo o acreditar nas suas primeiras impressões. Porque muito frequentemente as nossas primeiras impressões são as opções ou impressões que são mais próximas mesmo da nossa capacidade cognitiva racional e, por consequência, identificamos as respostas com mais precisão assim. Agora, se a gente duvida de si mesmo indo com a nossa segunda, terceira ou quarta impressão de resposta correta, definitivamente aqui temos um problema. Então, muita atenção, faça a sua análise com atenção e calma, mas a partir de um determinado momento em que você está em genuína dúvida, vá com a sua primeira impressão de alternativa ou alternativas corretas para responder esse tipo de questão, que pode potencialmente ser uma bifurcação ao longo da realização do IELTS para você, tudo bem? Então, ele deseja uma ótima prática IELTS Listening.